Existe um homem que simbolizou o que muitos chamariam de o novo humano. Um homem que parecia pensar à frente do seu tempo, que falava de energia, frequência, campo invisível, como se enxergasse além da matéria. Esse homem foi Nikola Tesla. Mas antes de entendermos Tesla, precisamos entender algo muito mais antigo, porque nenhuma mente desperta surge no vazio. Ela é o resultado de uma sabedoria que atravessa séculos, de perguntas que nunca deixaram de ecoar, de uma consciência que a humanidade sempre tentou lembrar e sempre tentou esquecer. Antes de falar sobre o símbolo do novo humano, precisamos atravessar juntos a sabedoria que nunca desapareceu, o universo que talvez não responda, mas reflita. A mente que luta para manter o controle e a alma que está em jornada. Só então Tesla fará sentido, porque ele não foi o começo, ele foi consequência. E se você ficar até o fim, vai perceber que esse vídeo não é apenas sobre Tesla, é sobre você. E se a sabedoria que dizem ter sido perdida nunca tivesse desaparecido, apenas sido silenciada? Conhecimentos antigos não se perderam no tempo, eles foram deslocados da memória coletiva. Não porque eram falsos, mas porque ensinavam autonomia, observação direta e conexão com o todo. Isso não sustenta sistemas de controle. A sabedoria não morre, ela se oculta. Sobrevive em símbolos, mitos, tradições orais, rituais e principalmente na intuição humana. Ela não é esquecida, é desacreditada. Por isso, quando alguém desperta, não sente que está aprendendo algo novo. Sente reconhecimento, um eu já sabia isso sem saber explicar de onde. Isso não é coincidência, é memória profunda. A sabedoria perdida não está em ruínas antigas, nem em livros proibidos. Ela está viva em quem silencia o ruído e escuta por dentro. A pergunta não é onde isso está escondido, é o que em mim já reconhece essa verdade quando a ouve. Capítulo 2. O contexto do silêncio. A sabedoria silenciada não se refere a conspirações ou segredos guardados a 7 chaves. Refere-se a formas de conhecimento que foram marginalizadas ao longo da história. Pense em práticas de cura baseadas em plantas, em astronomia ancestral que guiava colheitas, ou em filosofias que priorizavam o equilíbrio comunitário sobre o ganho individual. Esse conhecimento não foi necessariamente errado. Ele simplesmente não se encaixava na narrativa dominante de cada época. A ascensão de impérios, a padronização da educação e a Revolução Industrial, por exemplo, valorizaram a eficiência, a uniformidade e o conhecimento que podia ser medido e replicado em massa. O que era local, intuitivo ou holístico foi muitas vezes visto como primitivo ou irrelevante. Não por malícia, mas por uma mudança de paradigma. A sabedoria que dependia do contexto, da experiência pessoal e da transmissão oral perdeu espaço para o texto impresso e o método científico universal. O silêncio, portanto, não foi um ato único, mas um processo gradual de desvalorização. Capítulo 3. Os mecanismos da exclusão. Como um conhecimento se torna silencioso? Os mecanismos são complexos e raramente intencionais. Instituições, sejam elas acadêmicas, políticas ou econômicas, criam padrões. O que está dentro do padrão é validado, financiado e ensinado. O que está fora, definha. Pense no sistema de incentivos. Uma pesquisa científica que promete um produto patenteável recebe mais atenção do que um estudo sobre os benefícios da meditação, que não pode ser vendido da mesma forma. Isso não é supressão ativa, mas uma consequência do sistema. A desinformação também desempenha um papel, mas de forma sutil. Quando práticas tradicionais são caricaturadas ou simplificadas ao extremo, sua essência se perde.
elas se tornam superstição aos olhos do público. O silenciamento mais eficaz não é a proibição, mas a ridicularização. É transformar a sabedoria em folclore, algo pitoresco, mas não sério. Assim, o conhecimento não precisa ser escondido. As pessoas simplesmente param de procurá-lo. Capítulo 4. As fontes que persistem. Se esse conhecimento foi marginalizado, como ele sobrevive? Ele se torna resiliente, codificado em formas que escapam à análise puramente literal. As tradições orais são a biblioteca viva da humanidade. Histórias contadas de geração em geração carregam mais do que entretenimento. Elas contêm ética, ecologia e psicologia. Símbolos como mandalas ou padrões geométricos encontrados na natureza e na arte antiga são mapas de conceitos complexos sobre a unidade e a estrutura do universo. Rituais, muitas vezes vistos como meras cerimônias, são, na verdade, tecnologias do sagrado. São ações deliberadas que sintonizam a consciência individual e coletiva com certos princípios ou energias. Um ritual de plantio não é apenas sobre colocar uma semente na terra. É sobre alinhar a intenção humana com os ciclos da natureza. Essas fontes persistem porque operam em um nível mais profundo que o intelecto. Elas falam a linguagem do subconsciente, a linguagem do reconhecimento. Capítulo 5. Autonomia e observação. O fio condutor de grande parte da sabedoria silenciada é o empoderamento do indivíduo. Ela promove a autonomia. Em vez de depender de uma autoridade externa para obter respostas, você é incentivado a se tornar sua própria autoridade através da observação direta. Isso é o empirismo acessível. Não requer um laboratório, apenas atenção plena. Observar como seu corpo reage a diferentes alimentos. Notar como seu estado de espírito muda com as fases da lua ou o clima. Prestar atenção aos padrões nos seus relacionamentos. Essa observação, praticada consistentemente, calibra a intuição. A intuição deixa de ser um palpite vago e se torna uma forma de processamento de dados altamente sofisticada, baseada em anos de observação subconsciente. É o médico que sente que algo está errado antes que os exames confirmem. É o agricultor que sabe quando vai chover. Essa sabedoria não pede fé cega. Ela pede que você teste, observe e conclua por si mesmo. Capítulo 6. Ecos da sabedoria. Vejamos exemplos neutros de como esse conhecimento ressurge. Na agricultura, a prática de rotação de culturas e policultura, usada por civilizações antigas em todo o mundo, foi amplamente substituída pela monocultura industrial. No entanto, hoje, a agroecologia e a permacultura redescobrem esses princípios, provando que a biodiversidade no solo leva a sistemas mais resilientes e nutritivos. Na arquitetura, muitas comunidades indígenas construíam habitações perfeitamente adaptadas ao clima local, usando ventilação natural e materiais térmicos. Por décadas, a arquitetura moderna ignorou isso em favor de caixas de vidro e concreto, que dependem de ar-condicionado. Agora, a arquitetura bioclimática e o design sustentável estão reaprendendo essas lições ancestrais para criar edifícios mais eficientes e saudáveis. Em ambos os casos, a sabedoria não foi inventada novamente. Ela foi redescoberta, validada por novas ferramentas e reintegrada porque sua lógica intrínseca provou ser superior no longo prazo. Capítulo 7. Ciência e tradição. A ciência moderna e a sabedoria tradicional são frequentemente vistas como opostas. Uma é objetiva, a outra subjetiva. Mas essa é uma falsa dicotomia. Elas podem ser vistas como duas linguagens diferentes descrevendo a mesma realidade.
A neurociência, por exemplo, hoje estuda os efeitos da meditação no cérebro, usando fMRI para mapear mudanças na atividade neural. Os resultados validam o que os praticantes contemplativos afirmam há milênios. A prática regular pode reduzir o estresse, aumentar o foco e promover o bem-estar. A ciência fornece o como mecanicista, enquanto a tradição sempre ofereceu o quê e o porquê prático. Da mesma forma, a epigenética está começando a mostrar como o ambiente e o estilo de vida podem influenciar a expressão dos nossos genes, ecoando a ênfase tradicional na harmonia com o meio. A ciência não está substituindo a sabedoria antiga. Em muitos casos, está apenas desenvolvendo as ferramentas para finalmente medi-la e compreendê-la em sua própria linguagem. Capítulo 8. Silenciando o ruído. Como podemos, na prática, começar a escutar essa sabedoria interna? O primeiro passo é criar espaço. Isso significa silenciar o ruído do mundo moderno. Não se trata de se isolar, mas de cultivar momentos de quietude intencional. Desligar as notificações. Passar tempo na natureza sem fones de ouvido. Dedicar 10 minutos por dia para simplesmente sentar-se em silêncio, sem agenda. O segundo passo é registrar. Mantenha um diário. Anote não apenas eventos, mas sensações, intuições, sonhos. Hoje senti uma estranha hesitação antes de aceitar aquele convite. Notei que me sinto mais energizado depois de caminhar perto da água. Com o tempo, você começará a ver padrões que sua mente consciente, ocupada, ignora. Este ato de registrar transforma observações fugazes em dados pessoais. É o seu próprio estudo de caso, sua pesquisa de campo sobre si mesmo. É um método simples, mas profundo, para começar a decodificar a linguagem da sua própria intuição e reconectar-se com o conhecimento que já reside em você. Capítulo 9. O guia do reconhecimento. Como diferenciar o genuíno reconhecimento interno do simples viés de confirmação ou do pensamento positivo? Existem heurísticas, ou seja, sinais sutis. O verdadeiro reconhecimento é frequentemente quieto e calmo. Não é uma explosão emocional de eureka, mas uma sensação de assentamento, de paz. É um claro que relaxa o corpo, em vez de um sim que o excita. Outro sinal é a simplicidade e a integração. Uma verdade profunda tende a simplificar as coisas, não a complicá-las. Ela conecta ideias que antes pareciam separadas. Se uma revelação cria mais inimigos, mais complexidade e mais medo, desconfie. A sabedoria genuína leva à unidade, não à divisão. Por fim, ela é generativa. Não é um beco sem saída, mas uma porta que se abre para mais perguntas, mais curiosidade e mais crescimento. O viés de confirmação fecha a mente. O reconhecimento a abre. Prestar atenção a essas qualidades, calma, simplicidade e generatividade, ajuda a navegar sua paisagem interior com mais clareza. Conclusão. A escuta interior. Retornamos então ao início. Conhecimentos antigos não se perderam no tempo, foram deslocados. Não porque eram falsos, mas porque ensinavam uma autonomia que desafia o controle. A sabedoria não morre. Ela se oculta, esperando. Sobrevive em símbolos, mitos e, crucialmente, na intuição humana. Ela não é esquecida, é desacreditada. Por isso, o despertar se sente como reconhecimento. Um eu já sabia disso que ecoa de uma memória profunda. A sabedoria perdida não está em ruínas distantes ou em livros proibidos. Ela está viva, aqui e agora. Reside em cada um que ousa silenciar o ruído ensurdecedor do mundo exterior para finalmente escutar a voz serena que fala por dentro. A pergunta final, portanto, não é sobre o que foi perdido. É sobre o que está pronto para ser redescoberto. A pergunta é: o que em você já reconhece essa verdade neste exato momento enquanto a ouve?
E se o universo não respondesse aos seus pedidos, mas apenas refletisse quem você está sendo? Esta é uma ideia que pode mudar fundamentalmente a forma como nos relacionamos com a vida. Estamos acostumados a ver o cosmos como uma entidade externa, um grande poder ao qual fazemos nossas súplicas, esperando por uma resposta, por uma intervenção. Mas e se a dinâmica for mais sutil, mais íntima? E se a realidade que nos cerca for, na verdade, um espelho preciso do nosso próprio mundo interior? Nesta jornada, vamos explorar essa premissa, não como uma verdade absoluta, mas como uma lente através da qual podemos observar nossa existência. Vamos desconstruir a ideia de que somos meros solicitantes passivos e investigar a possibilidade de que somos, em vez disso, participantes ativos na criação da nossa realidade, através da qualidade da nossa própria consciência. Desde cedo aprendemos a pedir, afirmar, visualizar. Somos ensinados a formular nossos desejos com clareza, a repeti-los como mantras, a construir quadros mentais detalhados do que queremos alcançar. Seja em práticas espirituais, técnicas de autoajuda ou mesmo em orações, o foco está quase sempre no ato de pedir. Queremos um novo emprego, um relacionamento saudável, mais prosperidade, paz interior. E então projetamos esses desejos para fora, na esperança de que uma força maior os ouça e os atenda. Mas o universo não reage a palavras. As palavras são símbolos, recipientes de significado, mas não são a energia em si. O cosmos não opera na linguagem humana, seja ela português, inglês ou sânscrito. Ele opera na linguagem universal da frequência, da vibração, da energia. Ele reage a estado interno. Este é o núcleo da questão. O seu estado interno é a soma total do que você está sendo em um determinado momento. Não é apenas o que você pensa, mas como você se sente em relação ao que pensa. Não é apenas o que você faz, mas a energia por trás da sua ação. É a sua assinatura vibracional. Não é o que você deseja que crie efeito. É o que você sustenta. Você pode desejar paz enquanto seu corpo está tenso com ansiedade. Você pode afirmar abundância enquanto seu coração sente o aperto da escassez. O desejo é um pensamento, muitas vezes fugaz. O estado sustentado é uma condição de ser, uma frequência dominante que você emite constantemente. Seus pensamentos, emoções e escolhas diárias formam um campo coerente. Ou não. Um campo coerente é quando seus pensamentos estão alinhados com suas emoções, e suas ações refletem ambos. Há uma harmonia interna. Você pensa em gratidão, sente gratidão em seu coração e age a partir de um lugar de gratidão. Isso cria um sinal claro e poderoso. A incoerência, por outro lado, é o estado de conflito interno. É querer uma coisa, mas sentir outra. É dizer sim com a boca, mas sentir não no corpo. Esse estado gera um sinal confuso, estático, uma mistura de frequências contraditórias. Pense nisso como ressonância. Se você tem dois diapasões da mesma frequência e atinge um, o outro começará a vibrar espontaneamente. Eles estão em ressonância. O universo, neste modelo, é um campo infinito de potenciais, de todas as frequências possíveis. Seu estado interno sustentado atua como o primeiro diapasão. Ele não pede que a realidade correspondente vibre. Ele simplesmente a ativa por ressonância. Se você vibra na frequência da frustração, atrai circunstâncias, pessoas e eventos que ressoam com a frustração, para que você possa vivenciá-la mais plenamente. É crucial entender que o universo não julga, não premia, não pune. Esses são conceitos humanos baseados em dualidade e moralidade. O universo é um sistema neutro, baseado em leis, como a lei da gravidade. A gravidade não o pune se você tropeçar e cair.
Ela simplesmente opera de forma consistente. Da mesma forma, o princípio do espelhamento não lhe dá o que você merece. Ele apenas espelha a frequência dominante que você emite, com extrema precisão. É um mecanismo de feedback impessoal e perfeito. Ele não interpreta suas intenções, não considera suas desculpas. Ele apenas reflete a energia que está sendo emitida. Por isso, às vezes você pede algo e recebe o oposto. Este é um dos pontos mais frustrantes e incompreendidos. Você pede por um relacionamento amoroso, mas continua atraindo parceiros indisponíveis. Você pede por prosperidade financeira, mas uma despesa inesperada surge. Por quê? Não como castigo. Como revelação. O resultado oposto é o espelho mostrando a você a sua verdadeira frequência dominante. Se você pede amor a partir de um sentimento de solidão e carência, a frequência dominante não é amor, é falta de amor. O universo, então, reflete essa falta, trazendo mais experiências que validam o sentimento de solidão. Se você pede dinheiro a partir de um medo profundo de não ter o suficiente, a frequência dominante é medo da escassez. O espelho reflete essa escassez. O reflexo mostra incoerências internas que ainda não foram integradas. Essas incoerências são as partes de nós que operam nas sombras da nossa consciência. Crenças limitantes que herdamos, traumas não resolvidos, medos que não admitimos. Você pode conscientemente desejar sucesso, mas uma parte inconsciente de você pode acreditar que não é digno dele, ou ter medo das responsabilidades que o sucesso traria. O espelho do universo não diferencia entre o consciente e o inconsciente. Ele reflete a soma total. O resultado negativo é, portanto, um presente. Ele ilumina exatamente onde a incoerência está. O universo não ensina com palavras. Ensina com experiência direta. Você não aprende a nadar lendo um livro sobre natação. Você aprende entrando na água. Da mesma forma, o universo não lhe envia um memorando explicando suas crenças limitantes. Ele lhe dá uma experiência que encarna essa crença. A demissão que reflete sua crença de não ser bom o suficiente. O relacionamento que termina, refletindo seu medo de abandono. A experiência é o professor. Então, como podemos trabalhar com isso? O primeiro passo é a autoobservação sem julgamento. Comece a prestar atenção ao seu estado interno ao longo do dia. Quando você pensa no seu desejo, qual é a primeira emoção que surge? É esperança ou é ansiedade? É expansão ou é contração? Seu corpo pode ser um guia poderoso. Onde você sente a escassez no seu corpo? Onde você sente o medo? Anota em um diário. Não para consertar, mas apenas para observar. Torne-se um cientista do seu próprio mundo interior. O segundo passo é a regulação emocional. Em vez de tentar forçar um pensamento positivo sobre uma emoção negativa, aprenda a acolher a emoção. Respire com ela. Permita que a sensação de medo ou carência esteja presente sem reagir a ela. Isso não a alimenta, mas a processa. Ao fazer isso, você começa a limpar a estática do seu sinal. Você não está mais em guerra consigo mesmo. Você está cultivando a coerência a partir do zero. O terceiro passo é a escolha consciente. Comece a fazer pequenas escolhas que estejam alinhadas com o estado que você deseja cultivar. Se você quer mais paz, escolha não se envolver em uma discussão desnecessária. Se quer mais saúde, escolha beber um copo de água em vez de um refrigerante. Cada pequena escolha coerente fortalece o novo sinal. Você está ensinando ao seu corpo e à sua mente, através da ação,
como é ser a pessoa que já tem o que deseja. Você está encarnando a frequência. Agora, vamos fazer um breve exercício. Onde quer que você esteja, feche os olhos por um momento. Deixe de lado o desejo de obter algo. Deixe de lado a necessidade de que algo mude. Apenas por um minuto, sinta como é já ter tudo o que você precisa. Sinta a sensação de plenitude no seu peito. Sinta a gratidão por este exato momento, pelo ar que você respira, pelo seu corpo que funciona sem que você peça. Não pense em gratidão. Sinta-a. Deixe essa sensação preencher cada célula. Este estado, aqui e agora, é a sua maior força criativa. É a frequência da plenitude. Pratique isso por alguns minutos, todos os dias. Não para conseguir algo, mas pelo simples prazer de se sentir assim. Talvez o universo não esteja respondendo ao que você quer. Talvez esteja refletindo o que você é agora. Isso não é uma sentença, mas um ponto de partida. É um diagnóstico, não um destino. A pergunta, portanto, não é por que isso não funciona? Ou o que estou fazendo de errado? Essa pergunta vem de um lugar de autojulgamento e só gera mais frustração. A pergunta mais poderosa e transformadora é: o que a realidade está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Cada evento, cada interação, cada desafio se torna um professor. Cada reflexo no espelho do universo é um convite para um conhecimento mais profundo de si mesmo. E é nesse espaço de autoconhecimento e integração que a verdadeira transformação acontece. Não mudando o universo, mas mudando a si mesmo. E então, o reflexo, inevitavelmente, muda também. A mente foi treinada para prever, garantir, evitar riscos. Esta é a sua função mais primitiva, um legado de incontáveis gerações que sobreviveram porque aprenderam a antecipar o perigo que se escondia na savana, a escassez do inverno, a ameaça no olhar de um estranho. Nosso cérebro é, em sua essência, uma máquina de predição. Ele constrói modelos do mundo, não para ver o mundo como ele é, mas para adivinhar como ele será no próximo segundo, na próxima hora, no próximo ano. Essa habilidade de projetar o futuro nos permitiu construir cidades, desenvolver tecnologias e planejar colheitas. É uma ferramenta de sobrevivência extraordinária. Mas no mundo moderno, onde os tigres de dentes de sabre foram substituídos por prazos de entrega, e-mails não lidos e a incerteza de um relacionamento, essa mesma máquina preditiva pode se voltar contra nós. Ela não desliga. Continua a escanear o horizonte em busca de ameaças, só que agora as ameaças são abstratas, complexas e muitas vezes imaginárias. A mente não distingue bem entre um perigo físico real e uma ansiedade social percebida. Para ela, a possibilidade de falhar em uma apresentação importante pode acionar os mesmos alarmes ancestrais que a visão de um predador. E assim, ela entra em modo de proteção, tentando incessantemente mapear um território que, por sua natureza, é impossível de mapear por completo. Controle é o mecanismo que ela usa para se sentir segura. Diante da vastidão do desconhecido, a mente se agarra ao que pode gerenciar. Ela cria listas, rotinas, planos detalhados. Ela tenta organizar o caos da vida em categorias compreensíveis, em caixas arrumadas. Se eu seguir estes passos, o resultado será este. Se eu evitar aquelas situações, estarei a salvo. O controle oferece uma ilusão de poder sobre a impermanência. É como um capitão que, em meio a uma tempestade, se concentra em amarrar firmemente cada corda do navio, acreditando que a perfeição de seus nós pode domar o oceano. Psicologicamente, essa necessidade de controle está ligada à nossa aversão à ambiguidade.
Estudos em neurociência, como os realizados por pesquisadores do University College London, mostram que a incerteza pode ser mais estressante do que saber que um resultado negativo é certo. Nosso cérebro prefere uma má notícia confirmada a uma boa notícia que ainda está em dúvida. O controle, portanto, é uma tentativa de eliminar a incerteza. É a busca por um chão firme em um mundo que é, fundamentalmente, fluido. A segurança que ele promete é viciante, mas frágil, porque depende de uma premissa falsa, a de que a vida pode ser, de fato, controlada. O problema é que a vida não é previsível. E quando a realidade escapa, a mente entra em conflito. A vida é um sistema complexo, dinâmico e caótico. Ela flui, muda de curso, surpreende. Um projeto no trabalho que parecia garantido é cancelado. Um relacionamento que parecia estável termina. Um diagnóstico inesperado muda tudo. Esses são os momentos em que o roteiro que a mente escreveu é rasgado pela realidade. E o conflito que surge é interno. Não é a realidade que está errada. É a nossa expectativa de que ela se comporte de acordo com o nosso plano. A mente, viciada em controle, interpreta essa divergência como uma falha pessoal, uma ameaça existencial. A energia que antes era usada para planejar e executar agora é gasta em frustração, em ressentimento, em tentativas desesperadas de forçar a realidade de volta para a caixa que preparamos para ela. É como tentar segurar a água com as mãos em concha. Quanto mais apertamos os dedos, mais rápido ela escapa. Esse conflito é a raiz de grande parte do nosso sofrimento. Quanto mais você tenta controlar, mais tensão surge. Essa tensão é física, mental e emocional. Fisicamente, ela se manifesta nos ombros contraídos, na mandíbula cerrada, na respiração curta e superficial, nas dores de cabeça. O corpo entra em um estado crônico de luta ou fuga, mesmo que a ameaça seja apenas um pensamento sobre o futuro. Emocionalmente, a tensão se traduz em irritabilidade, impaciência e uma sensação constante de estar no limite. Pequenos imprevistos, como perder o ônibus ou derramar café, tornam-se gatilhos para reações desproporcionais, porque o sistema já está sobrecarregado pela tentativa de manter tudo sob controle. Mentalmente, a tensão alimenta um ciclo vicioso. A mente, sentindo que está perdendo o controle, redobra seus esforços. Ela se torna hipervigilante, analisando cada detalhe, cada possibilidade de erro. Esse esforço extra gera ainda mais exaustão e ansiedade, o que, por sua vez, aumenta a sensação de que as coisas estão saindo do eixo, exigindo ainda mais controle. É um paradoxo cruel. O remédio que a mente aplica para curar a ansiedade, mais controle, é, na verdade, o que a alimenta. A mente cria cenários, antecipa perdas, repete pensamentos. Este é o modus operandi da mente controladora. Ela se torna uma roteirista incansável de filmes de desastre. Ela não cria apenas um cenário futuro, ela cria dezenas, a maioria deles negativos. E se eu for demitido? E se a pessoa que eu amo me deixar? E se eu ficar doente? Cada um desses "e se" é um ensaio mental para uma catástrofe. A mente acredita que, ao antecipar a perda, ela estará mais preparada para lidar com ela. Mas o que ela realmente faz é nos fazer viver a dor de uma perda que talvez nunca aconteça. E ela não faz isso uma vez. Ela repete esses pensamentos em um loop. Esse processo é conhecido na psicologia como ruminação. A mente fica presa em um sulco, repassando os mesmos problemas, os mesmos medos, as mesmas injustiças, sem nunca chegar a uma solução. É como um disco arranhado, tocando o mesmo trecho doloroso indefinidamente. Essa repetição não é produtiva. Ela não resolve problemas. Apenas aprofunda os estados de ansiedade e depressão,
esgotando nossos recursos mentais e nos impedindo de estar presentes na única realidade que existe, o agora. Não para te proteger do perigo real, mas do desconforto de não saber. Aqui está a chave. O objetivo final de todo esse esforço mental não é, na maioria das vezes, a autopreservação física. É a autopreservação psicológica. A mente não está tentando te salvar de um leão. Está tentando te salvar da sensação incômoda da incerteza. O não saber é um vácuo que a mente controladora detesta. Ela precisa preenchê-lo com algo, qualquer coisa, mesmo que seja um cenário negativo. Um futuro terrível, mas conhecido, parece mais seguro para ela do que um futuro aberto e imprevisível. É por isso que ficamos repassando uma conversa difícil, analisando cada palavra dita. Não estamos tentando resolver nada, estamos tentando eliminar a dúvida sobre o que a outra pessoa pensou. É por isso que checamos o celular compulsivamente em busca de uma mensagem. Não é pela informação em si, mas para aliviar o desconforto de não saber se a mensagem chegou. Esse mecanismo nos mantém reféns de uma necessidade constante de respostas, de certezas, em um mundo que raramente as oferece de forma clara e definitiva. A luta não é contra o mundo, é contra a incerteza. Quando entendemos isso, a perspectiva muda. Paramos de ver os eventos externos, o chefe exigente, o trânsito, a doença, como os inimigos principais. Eles são apenas o que são, eventos. O verdadeiro campo de batalha é interno. É a nossa reação à imprevisibilidade desses eventos. A luta é contra a nossa própria resistência em aceitar que não temos todas as respostas, que não podemos garantir todos os resultados. É a briga entre o nosso desejo por um mapa detalhado e o fato de que a vida nos entrega apenas uma bússola e um vasto território inexplorado. Aceitar a incerteza não significa ser passivo ou desistir. Pelo contrário, significa liberar a enorme quantidade de energia que gastamos lutando contra o inevitável e redirecioná-la para algo mais útil. Adaptar-se, responder com criatividade e encontrar paz no meio do mistério. A verdadeira força não está em eliminar a incerteza, mas em desenvolver a coragem para caminhar ao lado dela. Controle excessivo não é força, é medo disfarçado. Em nossa cultura, a pessoa que está no controle é frequentemente vista como forte, competente e bem-sucedida. O líder que tem um plano para tudo, o profissional que nunca é pego de surpresa. Mas, se olharmos mais de perto, por baixo da fachada de competência, o hipercontrole é quase sempre alimentado pelo medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de parecer vulnerável, medo do caos, medo de não ser bom o suficiente. A necessidade de microgerenciar cada detalhe de um projeto no trabalho muitas vezes vem do medo de que, se algo der errado, a culpa será sua. A necessidade de controlar a vida social dos filhos pode vir do medo de que eles se machuquem ou de que seu sucesso como pai ou mãe seja questionado. A força genuína não reside na rigidez, mas na resiliência. A força de uma árvore não está em sua incapacidade de se mover, mas em sua capacidade de se curvar com o vento e não quebrar. O controle excessivo cria rigidez. E o que é rígido, eventualmente, se quebra diante da força implacável da mudança. A consciência não controla. Ela observa, ajusta e responde. Se o controle é a função da mente reativa, a observação é a função da consciência. A consciência ou a presença é uma qualidade diferente da mente. Ela não se agarra, não julga, não tenta forçar um resultado. Ela simplesmente testemunha. É a parte de você que pode notar seus próprios pensamentos sem se identificar com eles. É a capacidade de sentir a raiva surgindo sem se tornar a raiva.
É o espaço silencioso no qual o barulho mental acontece. Quando operamos a partir desse lugar de consciência, o modo de interação com o mundo muda. Em vez de tentar controlar, começamos a observar. Observamos a situação como ela é. Observamos nossas reações internas, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas sensações corporais. Com base nessa observação clara, podemos então escolher uma resposta, em vez de reagir por impulso. Ajustamos nossa rota com base no feedback real do mundo, não no mapa obsoleto que nossa mente criou. Responder é diferente de reagir. A reação é automática, baseada no passado. A resposta é consciente, baseada no presente. A consciência nos permite passar do modo reativo para o modo responsivo. Quando você solta o controle, não perde direção, ganha flexibilidade. Existe um medo comum de que, se soltarmos o controle, o caos se instalará, que nos tornaremos passivos, apáticos, à deriva. Mas isso é um mal-entendido. Soltar o controle não é desistir de suas intenções ou de seus objetivos. Você ainda pode querer chegar a um destino. A diferença é como você navega. O controlador tenta forçar um caminho reto e rígido, ignorando os ventos e as correntes. Qualquer desvio é visto como um fracasso. A pessoa que solta o controle é como um velejador experiente. Ela tem um destino em mente, mas sabe que não controla o vento. Em vez de lutar contra ele, ela ajusta as velas. Ela usa a força do vento a seu favor. Ela zigue-zagueia, adapta-se, responde às condições do momento. Ela pode até descobrir ilhas e paisagens que não estavam em seu mapa original. A flexibilidade é uma forma superior de inteligência. É a capacidade de se adaptar a um ambiente em constante mudança. Ao abrir mão da necessidade de um caminho único e predeterminado, você ganha a liberdade de encontrar múltiplos caminhos, muitos dos quais podem ser mais interessantes e eficazes do que o plano original. Talvez a mente esteja cansada de tentar comandar a vida. Pense no esforço. Pense na energia gasta todos os dias em preocupação, planejamento excessivo, ruminação, resistência. É exaustivo. É como tentar manter dezenas de pratos girando no ar ao mesmo tempo. A mente não foi projetada para esse nível de gerenciamento contínuo. Esse cansaço se manifesta como esgotamento mental, ou burnout. É uma sensação de estar drenado, cínico em relação ao futuro e ineficaz. É o resultado direto de uma mente que tentou, por tempo demais, ser a CEO do universo. Talvez essa exaustão não seja um sinal de fraqueza, mas um convite. Um convite para descansar. Um convite para depor as armas na batalha contra a realidade. Um convite para experimentar uma nova maneira de ser, uma maneira que não exija vigilância constante e esforço hercúleo. Talvez a mente, no fundo, anseie por férias. Ela anseia por permissão para simplesmente ser, em vez de constantemente fazer, consertar e controlar. E talvez a paz comece quando você percebe que não precisa dominar o fluxo, apenas estar presente nele. A paz não é a ausência de problemas. A paz não é um estado em que tudo finalmente está resolvido e sob controle. Essa é uma paz frágil, dependente de circunstâncias externas. A paz verdadeira, duradoura, é interna. Ela surge da mudança de postura, de dominador para participante, de comandante para dançarino. Estar presente no fluxo significa sentir o chão sob seus pés enquanto você caminha, em vez de apenas pensar no destino. Significa ouvir de verdade a pessoa à sua frente, em vez de planejar sua próxima resposta. Significa saborear a comida, em vez de engolir enquanto lê notícias. É uma prática de retornar repetidamente aos seus sentidos, ao som, ao toque, à visão, ao cheiro, ao paladar, porque os sentidos só existem no agora.
Eles são a âncora que nos traz de volta ao único momento em que a vida acontece. Ao fazer isso, descobrimos que o fluxo da vida não é tão assustador quanto a mente imaginava. Descobrimos que temos a capacidade de lidar com o que quer que surja, momento a momento. A paz não vem de controlar a vida, mas de confiar na sua capacidade de viver. A pergunta não é: como faço isso dar certo? É: o que acontece em mim quando deixo de controlar? Olhe para o céu noturno, para a imensidão do cosmos. Cada estrela, uma história de eras. Cada galáxia, um poema de luz e tempo. Agora, traga esse olhar para dentro, para a sua própria existência. E se a sua vida, com todas as suas reviravoltas, alegrias e dores, não fosse uma sequência de eventos aleatórios, mas uma jornada da alma em experiência? Esta é a premissa que nos convida a uma investigação mais profunda. A ideia de que não somos meros passageiros do acaso, mas peregrinos conscientes numa odisseia de autodescoberta. Uma viagem onde cada passo, cada respiração, cada encontro é imbuído de um propósito maior, muitas vezes oculto à primeira vista. É um convite para mudar a lente através da qual vemos o mundo e, mais importante, a nós mesmos. Deixar de ver a vida como uma série de problemas a serem resolvidos e passar a vê-la como um mistério a ser vivido, um texto sagrado a ser decifrado com o coração. Para navegar nesta jornada, precisamos primeiro entender as duas bússolas que nos guiam, a mente e a alma. Elas operam em frequências distintas, com linguagens e anseios diferentes. A mente é a nossa ferramenta de sobrevivência e progresso no mundo material. Ela é lógica, analítica, linear. A mente busca metas. Ela traça planos, define objetivos, mede o sucesso em termos de conquistas externas, a carreira, o status, a segurança financeira. É a arquiteta dos nossos planos de 5 anos, a engenheira das nossas ambições. A alma, por outro lado, opera no domínio do intangível. Ela não se preocupa com o destino final, mas com a qualidade da viagem. A alma busca sentido. Ela anseia por conexão, por ressonância, por alinhamento com uma verdade mais profunda. Enquanto a mente constrói o andaime da nossa vida, a alma é a essência que preenche esse espaço, a música que ecoa nos corredores da nossa existência. A mente quer saber o que eu ganho com isso. A alma pergunta: quem eu me torno com isso? Reconhecer essa dualidade não é escolher um em detrimento do outro, mas aprender a dança entre eles. Essa diferença fundamental se reflete nas perguntas que nos fazemos, consciente ou inconscientemente, todos os dias. Pense nas suas preocupações mais recorrentes. Elas provavelmente nascem da mente. Enquanto a mente pergunta: onde vou chegar? A alma pergunta: o que estou me tornando ao atravessar isso? A primeira pergunta foca no ter, no alcançar. É uma pergunta de destino. A segunda foca no ser, no transformar. É uma pergunta de processo. A mente nos impulsiona para a frente, sempre de olho no próximo cume, na próxima conquista. Ela nos diz que a felicidade está logo ali, depois daquela promoção, daquela viagem, daquele relacionamento. A alma, com sua sabedoria ancestral, nos convida a olhar para o chão que pisamos agora. Ela sussurra que a plenitude não está no destino, mas na textura do caminho, na forma como lidamos com as pedras, na coragem que desenvolvemos ao subir a encosta. A jornada da alma não é sobre chegar a um lugar, mas sobre se tornar a pessoa capaz de habitar esse lugar com integridade e sabedoria. A mente adora linhas retas, planos bem definidos do ponto A ao ponto B. Mas a experiência da alma raramente segue essa lógica. A jornada não é linear. Ela é formativa.
Imagine um rio que desce a montanha. Ele não corre em linha reta. Ele contorna obstáculos, mergulha em vales, serpenteia por planícies. Cada curva, cada queda, cada remanso não é um desvio, mas parte essencial da sua natureza, moldando tanto o rio quanto a paisagem que ele atravessa. Assim é a nossa vida. Os desvios, as pausas, os retrocessos que a mente tanto teme são, na verdade, os trechos mais ricos da jornada da alma. São os momentos em que somos forjados, polidos, aprofundados. Um período de desemprego pode ser o deserto necessário para descobrir uma nova vocação. O fim de um relacionamento pode ser a curva do rio que nos ensina sobre amor próprio. A doença pode ser o vale que nos força a reavaliar nossas prioridades. A jornada é formativa porque ela nos forma. Ela não apenas nos leva a lugares, ela nos refaz pelo caminho. Como exatamente essa formação acontece? Através de ativações. São momentos de alta intensidade emocional e existencial que agem como catalisadores para o nosso crescimento. Cada encontro, perda ou desafio ativa algo que precisa ser visto, integrado, amadurecido. Pense em um encontro significativo. Uma pessoa que entra na sua vida e, de repente, espelha uma qualidade sua que você não conhecia ou uma ferida que você ignorava. Esse encontro não foi um acaso, foi uma ativação. Pense em uma perda. A dor da ausência que te obriga a encontrar força em lugares novos, a redefinir sua identidade sem aquilo que se foi. Isso é uma ativação. Pense em um desafio, um obstáculo que parece intransponível e que exige de você recursos, resiliência e criatividade que você não sabia possuir. Isso também é uma ativação. A alma não orquestra esses eventos para nos fazer sofrer, mas para nos despertar. São como toques no ombro, nos chamando para olhar para dentro, para as partes de nós que estão adormecidas, negligenciadas ou prontas para evoluir. É fácil interpretar essas ativações, especialmente as dolorosas, como castigo. A mente, em sua busca por causa e efeito, pode nos levar a acreditar que fizemos algo de errado, que estamos sendo punidos pelo universo. Mas a perspectiva da alma nos oferece um refúgio dessa lógica punitiva. Nada vem para te punir, tudo vem para expandir consciência. Cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada. Cada crise é um convite para um nível mais profundo de autoconhecimento. A escuridão não vem para apagar a luz, mas para nos fazer valorizá-la e, finalmente, para nos mostrar como gerar nossa própria luz. A confusão não vem para nos paralisar, mas para dissolver velhas certezas e abrir espaço para uma compreensão mais ampla. O sofrimento, visto por essa lente, não é uma sentença, mas uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa que quebra o ego, abre o coração e nos força a buscar recursos além da nossa capacidade conhecida. A pergunta muda de por que isso está acontecendo comigo para o que isso está tentando me ensinar. E nessa mudança, a vítima se torna aluno. Em nossa cultura, obcecada por conforto e eficiência, tendemos a valorizar o caminho mais curto, mais plano, mais fácil. Mas a alma tem outros critérios. A alma não escolhe caminhos fáceis, escolhe caminhos verdadeiros. Um caminho verdadeiro é aquele que ressoa com a nossa essência mais profunda, mesmo que seja íngreme, rochoso e cheio de incertezas. É o caminho que, apesar das dificuldades, nos faz sentir vivos, autênticos, alinhados. Muitas vezes, o caminho mais fácil é uma traição silenciosa a nós mesmos. É ficar no emprego seguro que drena nossa energia, no relacionamento confortável que impede nosso crescimento, nos hábitos familiares que nos mantêm pequenos.
O caminho verdadeiro pode exigir que abandonemos a segurança, que enfrentemos o desconhecido, que desapontemos os outros para sermos fiéis a nós mesmos. É um caminho que exige coragem, não conforto. A alma sabe que o crescimento não acontece na zona de conforto. Ele acontece na arena do desafio, onde nossa força é testada e nossa verdade é forjada. O que acontece quando a mente, com sua aversão ao desconforto e à dificuldade, se depara com o caminho verdadeiro escolhido pela alma? Acontece a resistência. Quando você resiste à jornada, chama de atraso, erro ou injustiça. A mente cria narrativas para explicar o desconforto. Se a promoção não veio, é um atraso na carreira. Se um projeto falha, foi um erro de planejamento. Se enfrentamos uma dificuldade inesperada, é uma injustiça do destino. Essas etiquetas são mecanismos de defesa da mente para tentar retomar o controle sobre uma realidade que parece caótica. Elas nos colocam no papel de vítimas de circunstâncias externas. A resistência se manifesta como frustração, ansiedade, raiva ou uma sensação persistente de que a vida deveria ser diferente. É o atrito entre o mapa que a mente desenhou e o território real que a alma está explorando. Mas essa resistência, embora natural, apenas intensifica o sofrimento. É como tentar nadar contra uma correnteza forte. O esforço é enorme e o progresso mínimo. A alternativa à resistência é a escuta. É silenciar o ruído da mente para ouvir o sussurro da alma. Quando escuta a alma, entende que cada fase prepara a estrutura interna para sustentar o próximo passo. Imagine a construção de um grande edifício. Antes que as paredes possam subir, é preciso cavar fundo, preparar fundações sólidas, muitas vezes invisíveis para quem passa na rua. Esse trabalho é lento, árduo e aparentemente improdutivo. Mas sem ele, toda a estrutura desabaria. Da mesma forma, os períodos de atraso ou erro são, muitas vezes, fases de construção de fundações internas. Um tempo de solidão pode estar construindo a fundação da autossuficiência. Um período de estudo intenso pode estar construindo a fundação do conhecimento necessário para o futuro. Um momento de cura emocional pode estar fortalecendo a estrutura para suportar um amor mais profundo. A alma sabe que não se pode apressar a fundação. Ela trabalha com a paciência de um artesão, sabendo que a qualidade do que é invisível determinará a força e a beleza do que será visível. Vivemos em um mundo que glorifica a velocidade. Respostas instantâneas, sucesso da noite para o dia, gratificação imediata. A mente absorve essa cultura e a internaliza como uma demanda constante por mais rápido, agora. Mas a alma opera em um fuso horário diferente, um tempo geológico, orgânico. A pressa da mente não acompanha o ritmo da alma. A alma tem o ritmo das estações, não o ritmo do relógio digital. Ela tem o tempo de uma semente que germina no escuro, de uma árvore que cresce anel por anel, de uma ferida que cicatriza camada por camada. Tentar forçar o ritmo da alma com a urgência da mente é como gritar com uma flor para que ela desabroche mais rápido. O resultado não é aceleração, mas violência. A ansiedade é o sintoma mais comum desse conflito de ritmos. É o corpo e a psique vibrando na frequência frenética da mente, enquanto a alma pede calma, paciência e confiança no processo. Aprender a honrar o ritmo da alma é um ato radical de autocompaixão. É dar-se permissão para não saber, para esperar, para amadurecer no tempo certo. Essa sensação de estar atrasado ou fora do rumo pode gerar uma profunda angústia. A comparação com os outros, as expectativas sociais, a pressão interna, tudo isso pode culminar em um sentimento avassalador de estar perdido. Mas e se essa sensação for apenas uma interpretação da mente?
Talvez você não esteja perdido. Talvez esteja exatamente onde a alma precisa estar agora. Talvez o estar perdido seja, na verdade, um convite para abandonar os mapas antigos e aprender a navegar pelas estrelas. Estar onde a alma precisa pode significar estar no meio da confusão, para aprender a encontrar um centro interno. Pode significar estar no fundo do poço para descobrir a força de impulsão que só se encontra lá. Pode significar estar em um silêncio profundo para finalmente ouvir a sua própria voz. A mente vê um beco sem saída. A alma vê um portal para uma nova dimensão de si mesmo. Aceitar que você está exatamente onde precisa estar é um ato de fé. Não uma fé cega, mas uma confiança profunda na inteligência do processo da vida. Uma confiança de que mesmo no caos, uma ordem maior está em jogo. Então, como navegamos essa jornada com mais graça e menos resistência? A resposta é paradoxalmente simples e profundamente desafiadora. A jornada não pede pressa, pede presença e honestidade interna. Presença é a capacidade de estar totalmente aqui, agora. É sentir a respiração, o corpo, as emoções do momento presente, sem julgamento. É sair do piloto automático da mente, que vive no passado ou no futuro, e ancorar-se na única realidade que existe, o agora. É no agora que a vida acontece. É no agora que a alma se comunica. Honestidade interna é a coragem de olhar para o que a presença revela. É admitir para si mesmo o medo, a inveja, a alegria, o anseio. É parar de fingir que está tudo bem quando não está. É reconhecer suas verdadeiras necessidades e desejos, mesmo que eles não se encaixem nas expectativas externas. Essa honestidade é a bússola que nos alinha com o caminho verdadeiro. Sem ela, vagamos em círculos, tentando agradar uma imagem, uma ideia, em vez de nutrir nossa essência. Presença e honestidade são as duas asas que nos permitem voar na jornada da alma. Quando estamos imersos na dificuldade, a pergunta mais natural da mente é: quando isso acaba? É um grito por alívio, um desejo de escapar do desconforto. É a pergunta de um prisioneiro que anseia pela liberdade. Mas essa pergunta nos mantém presos no ciclo da resistência, focados apenas na linha de chegada, perdendo toda a riqueza do processo. A alma nos convida a reformular essa questão fundamental. A pergunta da alma não é sobre o quando, mas sobre o que e o como. Ela nos convida a mergulhar na experiência em vez de tentar fugir dela. Ela nos pede para nos tornarmos exploradores curiosos do nosso próprio terreno interior, em vez de fugitivos assustados. A mudança dessa pergunta é a chave que transforma a aprovação em iniciação, o obstáculo em portal. É o que nos permite extrair sabedoria da dor, crescimento do desafio e significado do caos. A pergunta final, a que ecoa no coração da jornada, não é um pedido de libertação, mas um convite à colaboração. O que a minha alma está aprendendo comigo neste trecho do caminho? Comigo, não apesar de mim. Isso implica que somos parceiros ativos no nosso próprio crescimento. A alma não aprende sozinha. Ela aprende através das nossas escolhas, da nossa coragem, da nossa vulnerabilidade, da nossa disposição para sentir e para nos transformar. Neste exato momento, neste trecho do seu caminho, com suas luzes e sombras, o que a sua alma está aprendendo com você? Que lição sobre paciência, sobre amor, sobre limites, sobre coragem está sendo oferecida agora? Ao fazer essa pergunta, você se alinha com o propósito mais profundo da sua existência. Você deixa de ser alguém a quem a vida acontece e se torna alguém com quem a vida colabora para criar mais consciência, mais amor e mais verdade no universo. A jornada continua e a cada passo a alma aprende e você
com ela. E se Nikola Tesla não fosse apenas um gênio isolado, mas um protótipo do novo humano? Tesla não pensava só em máquinas, pensava em humanidade ampliada. Ele via o ser humano como um sistema energético capaz de acessar informação além da lógica comum. Suas ideias surgiam em silêncio profundo, visões claras e inteiras, como se fossem sintonizadas, não criadas. Isso revela algo essencial. O novo humano não força. Ele capta. Menos ego, mais percepção. Tesla acreditava que tecnologia deveria libertar, não dominar. Energia acessível, comunicação sem fronteiras, conhecimento a serviço da vida. O problema nunca foi a ciência. Foi a consciência por trás dela. Talvez Tesla represente o humano que pensa com ética, cria com responsabilidade e escuta antes de agir. O novo humano não é superior, é integrado. A pergunta não é como ser um novo humano, é o que em mim precisa silenciar para que essa inteligência possa emergir. Para entender essa questão, precisamos voltar no tempo, ao mundo que forjou a mente de Nikola Tesla. Nascido em 1856, no Império Austríaco, numa era de transição sísmica, do vapor para a eletricidade, do telégrafo para a comunicação global. Ele não era apenas um produto de seu tempo, ele era uma anomalia, uma mente que parecia operar em uma frequência diferente. Sua educação foi um caldeirão de influências, a disciplina rigorosa da engenharia alemã, a espiritualidade ortodoxa de sua família e uma curiosidade insaciável que o levou a devorar bibliotecas inteiras. Ele não via a ciência e o espírito como domínios separados. Para Tesla, eram duas linguagens descrevendo a mesma realidade universal, uma dança de energia e consciência. Essa visão holística, tão rara em sua época, é a chave para decifrar não apenas suas invenções, mas o próprio homem. Ele estava construindo uma ponte entre o mundo visível da matéria e o invisível campo de potencial que, segundo ele, nos cerca a todos. A ideia de Tesla de que o ser humano é um sistema energético pode soar como misticismo, mas suas raízes estão fincadas tanto na física quanto na filosofia. Ele via o corpo não como uma máquina de carne e osso, mas como um autômato biológico sintonizado para responder a frequências externas. Para ele, o cérebro era um receptor, não o gerador primário do pensamento. Essa perspectiva ecoa tradições filosóficas antigas, como a noção védica de prana ou a chinesa de Qi, a força vital que anima tudo. Cientificamente, hoje entendemos o corpo como um complexo sistema bioelétrico. Cada célula possui uma voltagem, cada pensamento gera um impulso elétrico. O campo eletromagnético do coração, por exemplo, é milhares de vezes mais forte que o do cérebro e pode ser detectado a metros de distância. Tesla estava décadas à frente, postulando que se pudéssemos aprender a modular conscientemente nosso próprio campo energético, poderíamos interagir com o universo de maneiras que hoje consideramos impossíveis. Não se tratava de superpoderes, mas de uma compreensão mais profunda da nossa própria natureza. Ele acreditava que somos antenas vivas, constantemente recebendo e transmitindo informações em um oceano de energia cósmica. Como então Tesla sintonizava essas ideias? Ele descreveu um processo que hoje chamaríamos de estado de fluxo, ou deep work, mas com uma dimensão adicional. Ele praticava o silêncio e a solidão não como um escape, mas como um laboratório para a mente. Em seus relatos, ele descreve como, após um período de intensa concentração em um problema, ele relaxava e permitia que a solução aparecesse em sua mente, não como um fragmento, mas como uma visão completa e detalhada. Ele podia construir uma máquina em sua imaginação, testá-la,
desmontá-la e fazer melhorias, tudo sem desenhar um único esboço. O motor de corrente alternada, uma de suas maiores contribuições, surgiu-lhe como uma revelação súbita, enquanto recitava poesia em um parque. Não foi um processo linear de tentativa e erro, mas um salto quântico da intuição. Este método não é exclusivo de Tesla. Muitos grandes cientistas e artistas relatam experiências semelhantes. A sensação de que a descoberta não foi inventada, mas sim recebida. É um processo que exige esvaziar a mente do ruído do pensamento analítico constante para criar um espaço onde uma inteligência mais ampla possa se manifestar. É a arte de escutar o universo. A filosofia de Tesla sobre a tecnologia era radicalmente humanista. Para ele, a inovação só tinha valor se servisse para aliviar o fardo humano e elevar a condição de vida de todos. Sua visão para a eletricidade não era criar monopólios, mas fornecer energia limpa, barata e sem fio para todo o planeta. Ele imaginou um sistema global onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, pudesse fincar uma haste no chão e obter energia. Em contraste, o modelo que prevaleceu foi o de controle e mercantilização, onde a energia se tornou uma commodity a ser vendida, criando dependência e desigualdade. O mesmo se aplica à comunicação. Enquanto Marconi é celebrado pelo rádio, a visão de Tesla era muito mais vasta. Um sistema mundial sem fio que transmitiria não apenas mensagens, mas imagens, dados e energia, conectando todos os cantos do globo instantaneamente. Ele via a tecnologia como uma ferramenta para a unificação da humanidade, para a criação de uma consciência global. A tecnologia que domina, que cria dependência e que é controlada por poucos, era, para Tesla, um desvio, uma falha em compreender o verdadeiro propósito do progresso, a libertação. Isso nos leva ao cerne da questão, a consciência por trás da ciência. Uma faca pode ser usada para preparar alimentos ou para ferir. A energia nuclear pode iluminar cidades ou destruí-las. A tecnologia em si é neutra. É a intenção e o nível de consciência de quem a empunha que determinam seu impacto. Tesla operava a partir de um profundo senso de responsabilidade ética. Ele abandonou contratos lucrativos que poderiam ter feito dele o homem mais rico do mundo, porque acreditava que a corrente alternada deveria ser um patrimônio da humanidade. Ele se preocupava com o impacto ambiental de suas invenções e buscava fontes de energia que estivessem em harmonia com a natureza. Essa é a diferença crucial. A ciência sem consciência pode nos dar ferramentas mais poderosas para expressar nossa ganância, nosso medo e nosso desejo de controle. A ciência guiada pela consciência, no entanto, busca soluções que beneficiem o todo, que considerem as consequências de longo prazo e que respeitem a teia interconectada da vida. O desafio do nosso tempo não é a falta de avanço tecnológico, mas a falta de um avanço correspondente na sabedoria e na ética para guiá-lo. Hoje, o legado das ideias de Tesla ressoa mais forte do que nunca. A busca por energia limpa e renovável é um eco direto de sua visão. A internet e as comunicações sem fio, embora diferentes de seu sistema, realizam seu sonho de um planeta conectado. No campo da inteligência artificial, enfrentamos o mesmo dilema. Criaremos sistemas que nos dominam e nos tornam obsoletos, ou ferramentas que amplificam nossa criatividade e nos ajudam a resolver os problemas mais complexos do mundo. A visão de Tesla nos oferece um modelo. Uma IA desenvolvida com consciência seria projetada não para imitar a mente humana, mas para complementá-la, para processar vastas quantidades de dados e revelar padrões que nossa intuição pode então interpretar. Seria uma IA
a serviço da vida, ajudando a monitorar a saúde dos ecossistemas, otimizar a distribuição de recursos e facilitar a colaboração global. A fronteira não é mais apenas tecnológica, é filosófica. Estamos construindo o futuro que Tesla imaginou, onde a tecnologia nos liberta, ou uma versão distorcida, onde nos tornamos servos de nossas próprias criações. Mas como podemos, em nossas vidas diárias, cultivar essa capacidade de silenciar para que a inteligência possa emergir? Não é preciso ser um gênio recluso. As práticas são simples, embora não fáceis. Começa com a criação de pequenos bolsões de silêncio em nosso dia. Desligar as notificações, caminhar na natureza sem fones de ouvido, praticar a meditação ou simplesmente sentar-se em silêncio por alguns minutos, observando a respiração. Trata-se de treinar a atenção para se afastar do fluxo incessante de informações externas e se voltar para dentro. Outra prática é a escuta profunda. Em uma conversa, ouvir não apenas para responder, mas para compreender verdadeiramente a perspectiva do outro, sem julgamento. Isso acalma o ego e abre espaço para a percepção. E, finalmente, cultivar a curiosidade. Abordar problemas não com a ansiedade de encontrar uma solução imediata, mas com uma mente de principiante, fazendo perguntas, explorando possibilidades, sem a pressão de ter que saber a resposta. Essas práticas não prometem revelações instantâneas, mas, com o tempo, elas afinam nossa antena interior, tornando-nos mais receptivos aos insights sutis que estão sempre disponíveis, logo abaixo da superfície do nosso ruído mental. É crucial, no entanto, abordar a figura de Tesla com uma visão equilibrada. Glorificá-lo como um santo infalível é tão impreciso quanto descartá-lo como um excêntrico. Ele era um homem de seu tempo, com falhas e contradições. Suas visões grandiosas muitas vezes careciam de pragmatismo, e sua dificuldade em colaborar e gerenciar finanças contribuiu para o fracasso de muitos de seus projetos, como a Torre de Wardenclyffe. A comunidade científica, por sua vez, tem razões para o ceticismo. Muitas das ideias de Tesla sobre energia livre e comunicação com outras dimensões carecem de provas empíricas e permanecem no campo da especulação. A ciência avança através do método rigoroso de hipótese, experimentação e revisão por pares. Ignorar esse processo em favor de uma narrativa puramente intuitiva é perigoso. O verdadeiro legado de Tesla não reside em aceitar todas as suas alegações como fatos, mas em usar sua vida como uma inspiração para fazer perguntas maiores. Ele nos força a questionar os limites entre ciência e espiritualidade, entre genialidade e loucura, e entre o progresso tecnológico e o verdadeiro bem-estar humano. A verdade, como sempre, não está nos extremos, mas na integração ponderada de diferentes formas de saber. Então, o que é, finalmente, o novo humano? Não é uma mutação genética ou um upgrade cibernético. É uma mudança de consciência. É a integração do hemisfério esquerdo e direito do cérebro. A lógica e a intuição dançando juntas. É a pessoa que pode construir um algoritmo complexo e, ao mesmo tempo, questionar seu impacto ético. É o líder que toma decisões baseadas não apenas em dados, mas também em empatia e em um senso de propósito maior. O novo humano, prefigurado por Tesla, não rejeita a tecnologia, mas a coloca em seu devido lugar, como uma ferramenta a serviço da vida, e não o contrário. Ele entende que a maior tecnologia que possuímos é a nossa própria consciência. Integrar-se não significa apenas conectar-se à tecnologia, mas reconectar-se consigo mesmo, com os outros e com o planeta. É reconhecer que somos parte de um sistema vivo e interdependente.
A jornada para se tornar esse novo humano não é sobre adquirir algo que não temos, é sobre remover as barreiras, o ruído, o ego, o medo, que nos impedem de acessar a inteligência, a criatividade e a compaixão que já residem dentro de nós. É um retorno à nossa natureza mais fundamental. A pergunta, portanto, permanece ecoando através das décadas, desde os laboratórios de Tesla até a nossa era digital. Não é uma pergunta que exige uma resposta única, mas uma investigação contínua, um convite pessoal. O que em mim, em você, em nossa sociedade precisa silenciar? Qual ruído precisa cessar para que possamos finalmente ouvir a música mais sutil do universo e nosso lugar nela? A resposta não virá de fora. Ela emerge do silêncio que ousamos criar.